Olá pessoal, vamos lá. Última aula, então, a gente trabalhou com uma revisão de madeira e materiais cerâmicos, tá? Para facilitar aí o processo de estudo de vocês. Essa semana, sexta-feira, a gente não tem aula, então hoje a gente inicia essa abordagem sobre fibrocimento. É uma abordagem bem simples, tá? É um conteúdo que a gente começa e termina hoje, não tem muito segredo. É um material que ele é utilizado basicamente em telhas e fabricação de caixas d'água, apesar que hoje a gente tem algumas alternativas, principalmente em relação, por exemplo, à caixa d'água, onde a gente tem a presença dos polímeros, como falado na última aula, os polímeros como caixa d'água, tá? Isso é uma situação até um tanto recente. Antigamente, você pega 30, 40 anos atrás, geralmente a caixa d'água ela era de fibrocimento ou era uma caixa d'água de concreto, alvenaria. A gente não tinha caixa d'água de plástico, igual a gente tem hoje, tá? E também uma alternativa muito interessante as telhas. As telhas, a gente tem as telhas cerâmicas, que é um processo mais trabalhoso e um processo mais caro também de cobertura. A telha de fibrocimento ela já tem uma característica interessante. O custo-benefício dela é muito legal. Então, edificações de médio, de baixo padrão, utiliza-se muito desse tipo de material. Vamos lá, continuando. Fibrocimento é um material à base de cimento, com adições minerais, tá? Sem agregados e com fibras de reforço distribuídas discretamente pela matriz. Então, é um material à base de cimento. A adição mineral seria geralmente a sílica ativa. A gente vai estudar bastante a sílica, principalmente em materiais 2, na confecção de argamassas e concretos, tá? Sem agregados. Quando eu falo uma composição sem agregado, eu estou falando que essa composição não tem areia e não tem pedra, tá? Então, é uma mistura de cimento, adição mineral que é sílica e a fibra. Cimento, sílica e fibra. Em alguns casos, a sílica ela é até dispensada, tá? Fica só cimento e a fibra. Nós temos aí três tipos básicos de fibras: as fibras minerais, as fibras sintéticas e as fibras vegetais, tá? Quais são as vantagens de cada tipo de fibra? Isso a gente vai já tratar agora nessa aula. Fibrocimento é diferente de cimento amianto, tá? Então, não necessariamente cimento amianto é fibrocimento, todo fibrocimento. Eu tenho várias composições. Por muito tempo, o fibrocimento era basicamente o cimento amianto, tá? Hoje existe uma diferença. Hoje existem outros tipos de fibras sendo empregadas em substituição ao amianto. Muitas residências, muitas edificações ainda têm na sua composição, provavelmente até aí na casa de vocês, caixa d'água ou telhas compostas com cimento amianto, mas não tem nenhum problema. Que a gente teve no decorrer dos últimos anos, das últimas décadas aí, foi a proibição do amianto. O amianto ele gera realmente um passivo para a saúde, principalmente o processo de extração, tá? Onde o pó entra pelas vias respiratórias, acaba chegando ao pulmão, acaba gerando algumas doenças. Uma delas é a asbestose, que acaba enrijecendo as vias respiratórias, o tecido pulmonar, e acaba ocasionando um câncer, tá? Mas isso está mais relacionado com o processo de extração. Então, no uso residencial, ele não gera tanto problema, a não ser que você está fazendo um manuseio ali, por exemplo, cortando a telha ou cortando a caixa d'água onde sai aquele pó do amianto, aí pode gerar algum tipo de problema, tá? Ou então, por exemplo, uma caixa d'água, você vai fazer a limpeza da caixa d'água. A caixa d'água precisa ser limpada, até por norma, isso a cada um ano pelo menos, senão ela junta muita sujeira. Da pessoa que vai fazer a limpeza usa um material lá, um material mais ácido, por exemplo, para lavar aquela parede interna da caixa d'água. Então a água é esgotada, fica aquela crosta, utiliza-se muitas vezes um material que vai desgastar, que vai facilitar aquela limpeza.
esse material ele pode, digamos assim, desgastar um pouco a parede da caixa d'água e contribuir ali com, digamos, com o pó do amianto, tá? Mas, de repente, até uma quantidade pequena não seja ainda algo que possa gerar algum tipo de problema para a saúde. Então é muito difícil você ter um problema na utilização dele residencial, a utilização dele na construção civil. Está mais relacionado com o processo de extração. Surgimento desse tipo de material em 1938, tá? Nas telhas. Uso mais expressivo na década de 70, que foi o grande ápice da utilização do fibrocimento. É considerada a melhor solução para habitações populares. Tá? Por que eu falo ápice na década de 70? Porque na década de 70 ou a gente tinha telha cerâmica ou a gente tinha esse fibrocimento. Tá? Hoje a gente tem outras alternativas. Por exemplo, aqui na nossa região, muita gente está colocando hoje o zinco. A telha em zinco, aquela telha sanduíche de PVC, com até zinco embaixo, PVC, zinco em cima, PVC embaixo, isopor no meio. Então tem outras variações de telhas. Tá? Antigamente, naquela época, utilizava-se muito. Mas ainda em si é uma alternativa muito empregada, tá? Em edificações de custo baixo. Dos 3 tipos de fibra, nós temos as fibras minerais, as fibras vegetais e as fibras sintéticas. Tá? Hoje existe uma tendência de utilização das fibras sintéticas. As fibras poliméricas são as mais utilizadas, tá? No fibrocimento. A fibra vegetal, ela não é tão usual, muito em função da durabilidade dela. Ela tem uma tendência de degradação no espaço curto, médio de tempo. Tá? Então, se eu não faço um tratamento adequado dessa fibra antes de eu misturar ela com o cimento, a durabilidade dela é reduzida. Tá? Temos aí também as fibras minerais. Inclusive o amianto é uma dessas fibras minerais. E a gente vai ver outras opções aí que a gente tem à frente. Das sintéticas, a mais comum, sem dúvida nenhuma, é o polipropileno. Tá? É o mais usual. Mas temos aí o PVA e o PAN. Matéria-prima, então, do fibrocimento. Aglomerante e cargas minerais. Quando eu falo em aglomerante, eu falo em cimento Portland. Tá? Quando eu falo em carga mineral, eu falo em sílica. Geralmente é o material mais utilizado. E a mistura com as fibras. Então, esse conjunto desses 3 materiais. O cimento Portland é o ingrediente de maior proporção em massa de cimento, em massa no fibrocimento. Então, daquele volume de fibrocimento, o maior ingrediente, o que vai mais é o cimento. Tá? Utilização de adições minerais, geralmente a sílica, para efeitos físicos e químicos. A sílica é um material muito fino, é um material que ocupa o espaço. Tá? E eu tenho um problema aqui quando eu estou falando de fibrocimento, dependendo do tamanho da fibra que eu estou utilizando, no conjunto, na mistura das fibras, uma com a outra, eu tenho uma tendência de gerar espaço vazio entre elas. Tá? E a utilização da sílica é justamente para eu ter essa capacidade de preenchimento desses espaços vazios. Então, um fibrocimento, isso serve para fibrocimento, argamassa, concreto, que vai sílica, eu tenho um preenchimento dos espaços vazios mais eficiente. Preenchimento de espaço vazio, nesse tipo de mistura, quer dizer um material menos poroso e um material mais resistente, tá, pessoal? Então é sempre interessante. Sempre quando eu dimensiono alguma massa de cimento, alguma massa de fibrocimento, eu estou falando de material com porosidade baixa, com baixa permeabilidade. Então, agora você imagine, por exemplo, uma telha ou uma caixa d'água. Eu não posso ter um material poroso, tá? Senão ele vai acabar vazando água, ele vai acabar danificando, entrando água para dentro, ou vazando algum tipo de água. Só um minutinho, pessoal, deixa eu tirar o som aqui do material. Então, a principal função dela é ocupar o espaço vazio, tá? Deixado pela fibra e pelo cimento. Se fazer só a mistura dos dois, eu vou ter espaço vazio.
Usualmente utiliza-se de 5 a 10% de sílica nessa mistura, tá? Então imagine o material 100%, tá? Eu tenho ali 5 a 10% de sílica. O grande volume é cimento. Aí a quantidade vai depender muito do tipo de fibra que eu estou utilizando, tá? Funções da sílica, ali embaixo. Melhorar as propriedades reológicas da mistura. Aumentar a plasticidade da massa no momento da conformação. Então, a sílica ela tem essa característica dela conservar a plasticidade do material. O que é a plasticidade? Eu empregar o material, ele se deformar com aquela aplicação e ele não escorrer, ele manter a forma. Essa é a função da plasticidade. Tá? E a questão reológica, ela justamente fazer esse preenchimento. Tá? Ele reage de uma forma muito interessante com o pó de cimento e acaba sendo interessante na mistura final. A fibra, ela aumenta a resistência à tração do material, tá? Então aquele exemplo que eu dei para vocês da espuma, tá? Da viga. O que é a tração? Aquela parte de baixo, é o alongamento, tá? A parte de cima, por exemplo, numa flexão, quando eu tenho uma viga, a parte de cima eu tenho a compressão, que é o encurtamento das fibras, a parte de baixo eu tenho o alongamento. A fibra ela é eficiente na parte de baixo, na tração. Na compressão, não é eficiente. Tá? Mas o principal esforço, se eu analisar, por exemplo, caixa d'água, eu tenho ali aquele recipiente, tem água dentro, o que ele vai forçar? Ele vai forçar de uma forma igual para fora. Então ele está solicitando a tração das fibras externas. Tá? Ele está fazendo um processo ali de flexão nas paredes. Então a fibra ela é extremamente interessante. Na telha, eu vou estar pisando em cima da telha, ela vai estar resistindo à tração na parte de baixo. Tá? Então, para combater esforço de tração, a fibra é o melhor material. Se eu estivesse utilizando só cimento, qualquer peso, qualquer carga em cima, a estrutura iria ruir, porque o cimento ele não resiste a esforços de tração. Quando eu faço um concreto, o que eu imagino para o concreto? Esforços de compressão, tá? Ele resiste muito bem, mas esforços de tração ele não resiste. Eu tenho que colocar armadura no concreto para resistir esforços de tração. Então a fibra, ela faz o que a armadura faz, que é corrigir essa deficiência do concreto que ele tem a tração. Tá? Nesse caso aqui que a gente está falando do cimento. Então a diferença dos fibrocimento para um concreto com fibra basicamente os agregados, a brita e a argamassa. Mas a resposta em relação às propriedades, compressão, tração, é tudo a mesma coisa, não vai mudar nada. Tá? Aumento da resistência ao impacto. O material, se ele não tem, digamos assim, só o cimento, ele é um material frágil. Qualquer impacto nele quebra. Com um material fibroso, eu tenho uma tendência dessas fibras absorverem os impactos. Então ele acaba adquirindo uma resistência maior. Tá? Então ele acaba absorvendo essa energia. Eu tenho que considerar também, em relação a esse tipo de material, o tipo de fibra, tá? A distribuição, a relação comprimento-diâmetro, durabilidade e grau de aderência. Aqui tem vários tipos de fibra que a gente pode utilizar. Tá? A distribuição dele é uma distribuição picada, geralmente, para o fibrocimento. Então, é uma distribuição detalhada, é feito um controle, inclusive, no processo de mistura. Você não pode pegar simplesmente um saco de fibra e despejar no meio do cimento e botar na betoneira ali para misturar, que você vai ter o fibrocimento. Não é assim que funciona. Se você colocar muita fibra de uma vez, ele vai formar o que a gente chama de ouriço, que é um emaranhado de fibra, tá? Que a argamassa não consegue preencher nela. Esse emaranhado de fibra, ele não é interessante para a resistência da peça. Para a resistência da peça é interessante que essa pasta de cimento, ela cubra cada fibra. Então, que ela fique envolta de toda a fibra. Isso seria um processo interessante.
Então, relação comprimento-diâmetro. O que a gente tem em relação comprimento-diâmetro? Tá? A fibra pequena que eu falo aí de até 15 milímetros, ela combate a microfissuração. Tá? Então aquela trinquinha, aquela fissurazinha bem pequena, tem que ser uma fibra pequena para isso. Tá? Mas provavelmente vocês devem ter visto fibras grandes, fibras acima de 15 milímetros. Esse tipo de fibra ele não serve para combater essa microfissura. Ela serve para combater fissuração, mas para fissuras grandes. A microfissura ela não impede, ela impede a abertura de rasgos maiores. Tá? Então eu posso utilizar uma fibra grande, de um comprimento grande, se eu estou utilizando uma estrutura grande, uma estrutura de concreto de maiores dimensões, um piso de concreto, uma viga, tá? Mas se eu estou falando de fibrocimento, geralmente eu estou utilizando uma lâmina pequena, estou utilizando ali uma telha ou uma caixa d'água onde tem uma espessura pequena, às vezes 6 milímetros, 7, 8 milímetros no máximo, muitas vezes. Então tem que ser a fibra pequena. E eu não posso ter fissura também, microfissura numa caixa d'água, nem no telhado, né? Vai entrar água. Então eu não posso ter porosidade, eu não posso ter microfissura. Então tem que ser fibras pequenas que combatem a microfissuração. Por isso que é importante analisar comprimento e diâmetro dela, tá? A durabilidade também é importante considerar. Até por isso que não se utiliza fibras vegetais. A durabilidade dela é baixa, tá? Então tem estudos aí fazendo tratamentos nesse tipo de fibra para aumentar a durabilidade. Mas não é tão usual assim. O pessoal procura aí para fibra polimérica. Então, conforme o tipo de fibra, tamanho, eu tenho um comportamento mecânico diferente. Tá? Outra coisa que eu tenho que considerar, módulo de elasticidade. Tá? Vocês vão me falar muito de módulo de elasticidade na disciplina de resistência dos materiais. Para vocês serem calculistas estruturais, vocês vão ter que entender o módulo de elasticidade. Tá? Todo material tem uma característica. Por exemplo, o concreto, ele tem um módulo de elasticidade na casa dos 30-35 gigapascal. Tá? Então, o que eu tenho que analisar em relação à fibra? Fibra com uma resistência superior à do concreto, superior a 30-35 gigapascal, é a fibra para uso estrutural. Fibra com uma resistência abaixo da resistência do concreto, ela é fibra para combater esforços aí de dilatação, de retração, questão de variação térmica. Tá? Então, numa viga, por exemplo, eu tenho que usar uma fibra que seja mais resistente do que o concreto, senão não adianta. Tá? Então, é isso que eu tenho que ter em mente em relação aos diferentes tipos do material empregado. O amianto, para vocês terem uma noção, já que a projeção aqui passou do amianto, módulo de elasticidade do amianto, tá? 160 gigapascal, tá? Para vocês terem uma noção, concreto 30-35, amianto em torno de 160. Então é muito mais resistente. Ele tem uma propriedade interessantíssima. Ele ali é resistência com baixo peso, tá? Por exemplo, se a gente pega o aço ele tem 210 gigapascal, tá? Só que o aço ele já tem um peso bem mais considerado que o amianto, tá? Então tem que analisar também essas diferenças. Uma fibra de polipropileno, por exemplo, na casa de 5 gigapascal, tá? Então para a resistência mecânica, ele não adianta, ele diminui a resistência mecânica do material. Ele vai combater só essa questão da dilatação. Então muitas vezes numa caixa d'água aí polimérica, ele trabalha, ele não vai ter uma resistência, digamos assim, tão elevada para romper aquilo ali. Mas se eu fosse receber carga pesada em cima, por exemplo, de uma telha ou em cima de uma caixa d'água, uma carga muito elevada, eu já não poderia considerar o polipropileno, porque o módulo dele é bem pequeno. Eu teria que considerar uma fibra com módulo mais elevado. O amianto ou asbesto, até a origem da doença asbestose vem em função dessa nomenclatura, é uma nomenclatura ao amianto, tá? Extraído de rochas compostas de silicato de magnésio hidratado. Tá? 5 a 10% se encontra na forma fibrosa
de interesse comercial. Essa é a imagem aí do amianto, né, do processo de extração. A gente tem aí um material de alta resistência mecânica, é um material incombustível, não pega fogo. Boa qualidade de isolante, então é um isolante térmico, ajuda bastante. Tá? É durável, ele é flexível. Você vai andar em cima de uma telha de amianto, a resistência dela é muito maior do que os fibrocimento de hoje. Resistência a ataques químicos e biológicos. Ele é abundante na natureza e ele tem um custo baixo. Tá? Material show de bola. Eu gostaria de ter trabalhado em laboratório com amianto. Tá? Não tive essa oportunidade. Eu sou um estudioso dessa área de fibras aí. Gosto muito de estudar, de fazer estudos nesse sentido. Mas o amianto realmente está meio restrito à utilização. Mas as propriedades dele o classificam aí como um excelente material. Resistência à tração, 560 a 750 MPa. Pessoal, um aço CA50, a resistência dele ali vai estar na casa dos 500, tá? Resistência característica dele. Não a resistência final, porque ele vai deformando, né? Mas ele tem uma resistência superior ao aço. Tá? Densidade dele, 2.200 a 2.600 kg por metro cúbico. O aço pesa 7.800, mais de 3 vezes, praticamente 3 vezes o que pesa o amianto. E o módulo de elasticidade é um pouco mais baixo em relação ao aço. Então, não precisamos nem falar, material extremamente interessante. A fibra in natura é cancerígena, pode causar asbestose, que é o enrijecimento do tecido pulmonar, pode causar câncer de pulmão e pode causar o mesotelioma, que é um tumor maligno que atinge o mesotélio, a membrana que reveste o pulmão. Tá? Então, quando é trabalhado com esse tipo de material, procura-se utilizar todos os equipamentos de proteção individual aí, necessários para não ter nenhum tipo de problema. Existe ainda, pessoal, ele está proibido, mas existe ainda a extração desse tipo de material. Tem dois tipos aí, o amianto crisotila, que é o amianto branco, e tem o amianto azul ou marrom, que é o anfibólio, que é o amianto que é proibido por lei federal desde 95 no Brasil. Utilização, fabricação, comercialização e transporte do amianto crisotila no Brasil é regulamentado pela Lei Federal 9.055 de 95 e pelo Decreto 2.350 de 95 e pela norma regulamentadora número 15. Tá? Tolerância dessa norma regulamentadora, 2 fibras por centímetro cúbico em suspensão, na mistura ali, colocando. Quantidade de massa é calculado o volume em centímetros cúbicos, é colocada a quantidade máxima por norma. Tá? Então ali a gente tem a indústria hoje utilizando em torno de 0,1 fibra por centímetro cúbico. Tá? Na mineração eles procuram aí aumentar um pouquinho esse valor. Discussão sobre a proibição do uso controlado, do uso ou uso controlado. Teve questões em embates jurídicos, chegaram até o STF. Foi feita a proibição do uso contendo amianto no estado de São Paulo, foi emblemática, né? As empresas defendendo, e realmente é um material, como falado, muito interessante. Curitiba, hoje a gente tem 3 fábricas, uma na capital, outra em Colombo, outra em São José dos Pinhais, região metropolitana, nessas 2 cidades, desse tipo de amianto, que é o amianto não cancerígeno. Aqui tem um uma imagem aumentada aí das fibras de amianto, né? Da característica dela. Aqui um minério de amianto, uma imagem dele. Aqui a imagem da fibra de amianto. Tá? Nessa configuração aqui, ela ainda, antes de ser aplicada no fibrocimento, ela é picada para facilitar a mistura.
Fibras poliméricas, geralmente o PVA e o polipropileno, tá? O PVA ele tem elevada resistência à tração, ele é durável em meios alcalinos, tá? E tem uma alta adesão. Durável em meios alcalinos. Meios ácidos ele não é interessante, tá? Então, por exemplo, uma telha com fibra de PVA. A gente coloca ali, por exemplo, uma cidade onde a gente tem a presença das chuvas com características mais ácidas, onde a gente tem uma circulação de veículos muito elevada. Eu posso ter problema com a degradação do material, tá? Então, geralmente o PVA eles já migram aí com fibrocimento de uma caixa d'água, que não tem esse problema de estar em contato diretamente com uma parte mais ácida. E o polipropileno, elevada resistência à tração, baixo módulo de elasticidade, tá? Fraca adesão à matriz. Ele não adere muito bem. O polipropileno ele é muito liso, tá? Então você imagine ali uma fibra, tá? Imagine a pasta de cimento em volta, ela acaba escorregando. Isso é uma característica do polipropileno. Até que por isso que boa parte das fibras de polipropileno, se vocês forem buscar elas no mercado, elas são um desenho mais ondulado. Essa ondulação é justamente para impedir esse escorregamento. Comprimento das fibras que vai no fibrocimento entre 6 e 12 milímetros. Tá? Então, praticamente 1 centímetro ou menos. Volumes empregados, mais ou menos 6% do volume. Tá? Você vai ver quanto que vai, por exemplo, uma determinada telha, ó, que vai tantos metros cúbicos de material. É calculado o percentual ali de fibras. Esse cálculo de percentual a gente utiliza a massa específica do material multiplicado pelo volume do material. Tá? Então esse percentual vai em torno de 6%. Para o fibrocimento, para a utilização estrutural, em vigas, a gente tem a utilização em torno de 1%, que é o mais usual. De 30% a 60% mais caras do que as fibras minerais. Então, a fibra polimérica é mais cara do que um amianto. Aqui alguns desenhos, algumas imagens, desculpa. Microfibra de fibras de polipropileno e a de baixo de PVA. PVA já é um pouco mais difícil de achar, tá, pessoal? Você não acha com tanta facilidade. Agora, polipropileno é bem comum. O pessoal utiliza muito em concretagem de pisos. Tá? Quando a gente tem, principalmente cidade, onde a gente tem uma variação de temperatura muito grande igual Foz, pisos de concreto é muito comum a fissuração do piso. E a fibra ela acaba fazendo a costura e impedindo essa fissuração. Fibras vegetais, primeiras pesquisas na década de 80. Uso corrente na indústria de fibrocimento, tá? Fibras não é tão corrente assim, pessoal, não é tão corrente assim. Aqui eu questiono esse material, muito em função da durabilidade. Geralmente, construção civil a gente constrói para 50 anos. Uma fibra vegetal dificilmente passa de 10. Polpas celulósicas de fibra longa, polpas celulósicas de fibra curta ainda em estudo, tá? Então, fibrocimento a gente também usa fibra curta. Então, fibra longa, você pode utilizar digamos assim, essas fibras vegetais em outros modelos. Aí a gente vê, por exemplo, alguns tijolos ecológicos, o pessoal colocando, mas ainda assim essa questão da durabilidade não o torna interessante a utilização desse tipo de material. Existem fibras de pinos no Brasil, sisal e fibra de eucalipto. A fibra de sisal é uma fibra interessante, ela tem uma característica mecânica legal, só que ela peca na durabilidade. Produto natural tem grande variabilidade. Aqui um desenho da fibra de sisal nesse caso, uma imagem. Processos de fabricação de material, tá? Processo Magnani e processo Hatschek. Qual que é a diferença entre eles? Vamos lá. Magnani, utilizado na fabricação de caixa d'água cilíndrica. Tá? Você pega ali uma massa, cimento, fibra com sílica, tá? Coloca
ela nos cilindros e vem a forma ali, ela vai moldar conforme o desenho da caixa d'água, tá? Então a gente tem aí uma massa bem consistente e a formação a partir da rotação de cilindros. Então aqui a gente tem, por exemplo, essa imagem, do lado esquerdo a gente tem essa massa de cimento que parece uma argamassa ali, né? Então é a pasta de cimento com a fibra, com a sílica, tá? Esse cilindro vai girando e vai formando aí o desenho da caixa d'água, conforme vocês estão visualizando aí na imagem de vocês. Tá? Processo Hatch-Check. Hatch-Check é como se fosse um processo de laminação, tá? Empregado para placas planas e onduladas. Ele vai meio que imprimindo, lâmina a lâmina. Então é uma laminação sobreposta. Tá? Telhas corrugadas, peças de concordância, rufos, cumeeiras, espigões, parte de cobertura aí, tudo é feito a partir desse processo Hatch-Check. É uma suspensão bem diluída de fibras, cimento e adições e aditivos, misturada num tanque, cilíndrico rotatório, captam a pasta por sucção, removem a água e formam mantas, mais ou menos de 1 milímetro. Então você pega aquela telha, por exemplo, de 6 milímetros, que é geralmente o mais comum. Ele faz uma manta de 1 milímetro, depois vem uma outra manta por cima, e assim eles vão juntando fibra a fibra, tá? Lâmina a lâmina, que vai constituindo o material, engrossando ele cada vez mais. Placas cimentícias são formadas a partir de diferentes camadas e conformadas no estado fresco. As fibras não podem sedimentar e nem aglomerar. Isso eu já falei para vocês em relação ao processo de mistura, tá, pessoal? Cuidado com a mistura do material. Ele tem que ser colocado aos poucos. Geralmente, na fábrica é feita uma mistura mecanizada. Mas você pode confeccionar o fibrocimento de forma individual, com uma betoneira. Ou então até você pode fazer um concreto em si, aí fugindo um pouco do fibrocimento com a fibra, você vai ter que ter o mesmo cuidado de colocar essas fibras de tuchinho a tucho, sabe? Colocando aos poucos, para ela não gerar o ouriço, né? Para não ficar aglomerada. Não podem ser respiráveis e mesmo em suspensão o processo é controlado. Trabalhar com fibra, a fibra é um material bem fino, é interessante utilizar máscara para fazer a proteção. Podem receber qualquer tipo de cura, tá? Cura ao ar, cura térmica, cura em autoclave. A cura é o processo de secagem do material. A gente vai tratar muito disso em materiais 2, quando estiver falando de argamassa e concreto. Aqui um processo de desenho. Processo de desenho da linha de produção, tá? Então, como que é feito a preparação das fibras, processo de mistura, colocação de cimento e adições, ele vai passando pela forma até chegar no produto, lá ele vai laminando e no final ele vai entregar o produto aí pronto e laminado. Aqui as imagens, né, desse método Hatch-Check, então, como falado, é uma laminação milímetro a milímetro até atingir a espessura. Produtos de fibrocimento, caixas d'água, complementos e telhas, variações de 4 a 8 milímetros. As telhas podem receber pintura acrílica específica, tá? Melhora o desempenho termoacústico e melhora a impermeabilidade do material. Então tem muitas tintas aí que são refletivas, que acabam rebatendo o calor, os raios. Então acaba sendo mais interessante ainda aplicar uma camada de pintura em cima. Aqui algumas imagens, caixa d'água dos materiais de fibrocimento que a gente conhece, né? E é o que é empregado bastante, tá? Aqui algumas normas referentes a esse tipo de material para quem tiver interesse em fabricar esse tipo de material, né? NBR 15498, 2014, fibrocimento sem amianto, a 5643, verificação de resistência, e é uma norma mais de ensaios para esse tipo de material. A 7196, telha ondulada de fibrocimento. A gente tem a 7581,
com várias subdivisões que falam em relação aos requisitos, ensaios, aos padrões de tamanho, com amianto, sem amianto. Então a gente tem a diferença até nas normas em relação ao emprego desse tipo de material. Aqui tem norma de reservatório de fibrocimento para água potável, reservatório também de fibrocimento, alguns requisitos. Então, conforme classificação, conforme ensaio, a gente tem algumas normas diferentes. Tá? Para quem tiver interesse em efetuar a leitura desse tipo de material, tá aí as normas disponíveis. Características gerais, aí mostra a imagem, isso no processo de ensaio, né? A gente tem que cuidar muito em relação a essa zona de transição entre a matriz e a fibra, tá? Muito dessa questão da fibra escorregar. Então, quanto mais corrugada for a fibra, melhor para a aderência, tá? Por exemplo, a fibra que a gente utiliza em concreto, em vigas, ela geralmente tem uma dobrinha na ponta, que ela faz a ancoragem e impede esse escorregamento. Então, uma fibra muito lisa, eu já tenho um problema nesse sentido em relação à resistência. A fibra ela não rompe, mas ela acaba escorregando na matriz. Por isso que é interessante. Quanto maior a rugosidade do material, melhor vai ser a aderência. Forma das fibras em relação ao tamanho, já falei. Pequenas combatem a microfissuração e grandes combatem fissurações maiores. Tá? Características físicas: condutibilidade térmica, dilatação por absorção, resistência ao fogo, resistência a ataques químicos, isolamento acústico. Tá? Também o isolamento acústico é uma característica interessante das fibras também. Os demais a gente já falou anteriormente. Tá? Resistência mecânica, resistência à tração, tá? Modo de elasticidade também absorvemos. Aqui está, nesse quadro, aqui está um resumo do que foi falado até então, tá? Em relação aos principais pontos, em relação à fibra. Então, que é bom ficar claro, do que tudo que foi falado até agora: resistência à tração, tá? Resistência à compressão não fica legal. Material cimentício, seja ele fibrocimento, argamassa ou concreto com fibra, esforços à compressão e não resiste bem. Ele é feito e fabricado exclusivo para reforçar a tração. Durabilidade: fibrocimento com amianto, altamente resistente a intempéries. Tá? Fibrocimento sem amianto, ciclos de calor e chuva, fibras de polipropileno e PVA, é durável na matriz alcalina, tá? No ambiente base. No ambiente ácido, a gente já tem a degradação do material, também já falado. Celulose é objeto de estudo, muito em função da durabilidade. Cimentícia também sofre degradação, principalmente essas de origem vegetal. Tá? Algumas referências aí do material, do que foi apresentado até então: material da Eternit, da Embralite, material do Ibracon. E fechamos aqui o assunto fibrocimento, tá, pessoal? Para a aula de hoje, é um assunto, não tem por que se estender muito, né? A gente tem caixa d'água só e telha, basicamente. Então, ainda na caixa d'água a gente tem outras variações, na telha a gente tem outras variações de materiais. Então, o supra-sumo do assunto fibrocimento é exatamente isso que a gente falou hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Só mandar um WhatsApp ou um e-mail, eu estou aí para contribuir. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí, conversamos aí nas próximas aulas.